Olá, caríssimo irmão! Olá, caríssima irmã! Seja muito bem-vindo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você nesse 33º domingo do tempo comum. Nós estamos em mais um episódio do programa Semeando a Esperança. E a perícope do Evangelho de Lucas para hoje, capítulo 21, 5 ao 19. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra o quão inútil é a superficialidade. Ao ver que o povo comentava da beleza do templo, Jesus fala: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Meu irmão, de que vale as pedras preciosas do templo, se isto não nos leva a uma profunda interioridade? Aqui, Jesus não quer dizer que as igrejas devem ser desprovidas de beleza, mas que a beleza do templo reflita a beleza da fé. Da mesma forma, somos nós e este nosso templo pessoal. Afinal de contas, Jesus também nos diz em outra passagem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meditemos se o nosso exterior revela um testemunho verdadeiro, ou se é só uma fachada do que queremos passar para os outros. Vejamos se o nosso testemunho é verdadeiro, porque é melhor afirmar ser o pecador que é do que o santo que não é. Afinal de contas, quando a graça de Deus age completamente em nós
Depois que nos entregamos à divina providência, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas tornam-se um verdadeiro testemunho. Veja Santo Agostinho, por exemplo, que antes de se converter era um homem devasso, entregue aos vícios do mundo, aos prazeres da carne. Mas ele um dia permitiu que a graça de Deus agisse. E hoje os seus pecados são figuras do que Deus pode transformar em graça. Veja também o exemplo de São Paulo, que era um perseguidor e tornou-se um seguidor. E assim muitos outros que dão testemunho. E outra coisa, meus irmãos, é necessário tomar cuidado com os santos amostrados, porque o santo não se amostra, mas o testemunho do santo brilha na sua própria humildade. O santo não faz o que faz porque quer ser visto, mas é ao contrário. É porque ele não quer ser visto que sua humildade resplandece nos homens. Diz Jesus no Evangelho: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome. Há muitos e muitos que virão e na verdade já estão no nosso meio, ao nosso redor, na nossa paróquia, no nosso trabalho, na nossa família, que dizem serem de Cristo, quando na verdade querem tirar o foco dele. Mas como a gente pode identificar estes falsos profetas? É simples, como eu já falei, é pela humildade. Jesus dizia em outras escrituras, em outras palavras, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Portanto, você vai conhecer o verdadeiro humilde pelas obras de servidão, pelas obras de humildade. E por isso que é tão bonito o exemplo de uma venerável santa, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, que nunca buscou a popularidade, as câmeras, mas servia na humildade aqueles necessitados a cada dia que se passava. Ela se desviou dos holofotes, mas nunca se desviou do chamado de Deus quando ele lhe dizia: vai e estende a mão. O mundo que se afastou de Deus pelo seu próprio orgulho tem uma certa repugnância à humildade, justamente porque ela é semblante de alguém que sabe que não é subsistente e que serve a Deus. Aquele que deseja ser senhor reprova em ser servo, ou seja, o mundo querendo ser senhor, os homens querendo ser senhores de si mesmos, eles reprovam aquele que quer ser servo para Deus. Eles reprovam aqueles que não se subjugam às suas vontades. Por isso que no Evangelho Jesus já prevê a nossa condenação pelo mundo. E assim conclui: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Por fim, Jesus ainda continua, dizendo que nós seremos massacrados, sofreremos o suplício dos conflitos. Até os mais próximos de nós podem nos entregar, porque a humildade nos leva a uma configuração tão grande com Jesus que nós podemos chegar aonde Ele chegou, na cruz, na humilhação. Que Ele foi humilde a tão extremo ponto que se dignou ser como homem e morreu como um marginal. Morreu como alguém que não tinha direito, como o pior dos homens. Para alcançarmos esta humildade, essa humildade que Jesus nos ensina, é necessário desejar ser servo dele.
sempre, em todas as ocasiões. É como o ramo, que sempre deve se precaver de estar ligado à videira. E como Jesus diz no Evangelho, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Esta firmeza, esta perseverança, é tipo de quem se faz humilde, porque persevera no serviço, na escuta de Deus. Ele ouve sempre a Jesus. Independente das ocasiões que surgirem, ele está como o ramo está na videira. Porque a partir do momento em que ele se digna a ser orgulhoso, ele se solta, o ramo se desprende e morre. Portanto, irmãos, estejamos atentos a isto, ao nosso testemunho, buscando sempre ser como os pães ázimos, ser o mesmo por dentro quanto por fora. Tenhamos cuidado com os exemplos, porque o santo não se amostra, mas a humildade dele nos atinge. Peçamos a Deus esta graça nesta semana, sermos mais humildes, para que nesta humildade nós possamos servir a Deus com grande força, na sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Que Deus abençoe a sua família e sua semana, que seus estudos e seus trabalhos sejam fecundos e que a esperança sempre te acompanhe. Até o próximo programa, se Deus quiser.